E aí, santistas, como vocês estão? Vou pegar emprestado um bordão do meu amigo Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Procura aqui no YouTube, você vai encontrar lá o canal Sincero Santos. Tem muito conteúdo, cara muito bom, cara parceiro. Um brother mesmo que eu tive o prazer de ter nesse canal A Voz dos Santos. Então eu vou usar seu bordão, Gabriel. O Santos estressou você hoje? Hoje sim. Ontem mais ainda. E vai continuar estressando pelos próximos dias, porque nada, absolutamente nada foi feito para que o Santos contratasse um treinador, não é? Muito está se falando de Sampaoli, que tem negociações avançadas com o Santos, mas ele faz muitas exigências, na verdade. Ele pede de 3 a 4 reforços. Ele coloca o Santos contra a parede porque é massiva a opinião do torcedor. Não sou só eu que falo aqui. Ele está ganhando na enquete do GE, por exemplo. Ele está ganhando em outras enquetes dos outros canais aqui no YouTube também que falam do Santos. Só que isso já era a carta marcada, né? Agora ele vai pedir Deus e o mundo para Marcelo Teixeira para ele poder fechar com o Santos. E ele é a bola da vez. Ele é o cara que o Santos está negociando. Tem aí um Vojvoda correndo por fora, um Tite que parece que vai passar por uma cirurgia e não vai conseguir assumir agora, embora tenha tido apelos do Matheus Bach, o filho dele, para que ele assumisse, mas não vai rolar, pelo menos por enquanto, né? Então, Marcelo Teixeira, olha a que ponto chegamos, né? Como diria as pessoas, né, que acompanham aí o dia a dia. Toda uma situação que poderia ter sido evitada se você tivesse se cercado de pessoas mais competentes, se tivesse mais transparência, se tivesse menos vazamento interno das informações. Tudo isso poderia ter sido evitado, não é verdade? Eu estou falando aqui desde antes do jogo contra o Fortaleza, gente. Olha quanto tempo faz, né? Falta convicção, falta culhão, falta vergonha na cara para quem está responsável por gerir a administração de futebol do Santos, que é o presidente, não é ele que assina tudo. Embora nem tudo tenha sido feito por ele, né? O torcedor sabe que o Kleber Xavier foi uma contratação do Marcelinho Teixeira, filho dele, mas quem assina é o pai. Então não muda nada, né? O Santista está aí aborrecido, chateado, de cabeça inchada, né? Vendo que nada vai acontecer num curtíssimo prazo de tempo, já que o Santos precisa das coisas para ontem, né? O Santos precisa de um treinador, alguém que faça um verdadeiro milagre, né? Porque o Sampaoli, se vier, ele não vai querer trabalhar com o que o Santos tem hoje, ele vai querer trabalhar com as indicações dele, né? A gente sabe que tem um zagueiro aí que está na bala também para chegar no Santos, que foi indicação dele. Parece que tem o Nino do Fluminense também, que foi um cara que ele indicou. Tá jogando na Rússia, se não me engano, no Zenit, né? E é isso aí, galera. A gente não tem muito o que prospectar, muita expectativa, né? A gente tem aí um jogo dificílimo contra o Bahia no próximo domingo, sem o Neymar, um jogo que a gente precisa, que eu digo o time do Santos, né? Levantar a cabeça. O Neymar parece que não queria nem se reapresentar amanhã, né? Dada a tamanha vergonha que o Santos passou. Hoje foi um dia de tiração de sarro, né? Quero dizer pra vocês aqui, gente, o pessoal que tá postando comentário no canal aqui, eu não sou radical não, tá? Eu tenho o Santos como o meu time do coração, mas o canal é aberto, você chega, posta seu comentário, tira aquele sarro, é normal, é do esporte, né? Mas nada como um dia após o outro, né? Então, um dia da caça, outro dia do caçador. Eu espero que o nosso dia de caçador chegue também, né? Porque tá difícil, gente, tá difícil.
E digo mais ainda, tem coisa pior. O pior de tudo isso daí é que o pessoal que está vindo aqui tirar sarro, eles têm razão, né? Então a gente acaba entrando na brincadeira. Você tem que ser realista. A gente não pode ser, né? Nossa, eu sou o Estado Islâmico da Vila Belmiro. Não tem nada disso, gente. Então, chega aqui, posta seu comentário, posta sua tirada de sarro lá. É do esporte, é absolutamente normal. Eu não ligo, tá? Eu entro na zoeira, eu vou, né? Porque o Santos tá colhendo aquilo que plantou, na é verdade. Então não é que não tem para onde correr, não tem opção, não tem nada disso. Tá aí o Corinthians também, que tá passando por uma draga desgraçada aí, o pessoal tá tirando sarro. Então, enfim, isso daí é do esporte, tá, gente? O futebol proporciona pra gente esse tipo de situação que eu vejo de uma forma muito saudável, tá? Não tem problema nenhum. Então, o que na verdade me deixa muito triste e chateado com toda essa situação é que o Santos enganou o seu torcedor, não é verdade? Se o Santos fosse um clube que tivesse profissionalmente convicção daquilo que faz no seu trabalho, por exemplo, e tivesse tido coragem e culhão, como eu já disse aqui, era para ter demitido o Kleber Xavier quando ganhou contra o Juventude. Falou assim, peraí, você ganhou de 3-1, mas teve isso aqui. Nós sofremos 20 finalizações do Juventude, com todo respeito ao Juventude, tá? Que tá aí numa maré de querer começar a reagir aí, porque trocou o treinador. Fica a dica, hein? Fica a mensagem aqui, tá? Então, dessas 20 finalizações, 10 foram no gol, né? Brazão cometeu uma falha ali, mas fechou o gol. Nossa, gente, o que o Brazão fez ontem também foi algo absurdo, né? Foi o único jogador que deu a cara para bater ali na zona mista, tá? O resto, com o bonezinho na cara ali, entrando pro ônibus, né? Com seu foninho para não... dada a tamanha vergonha, né? Então, a gente vai continuar aí na expectativa, né? Na expectativa de que essa negociação com o São Paulo se concretize o quanto antes, porque ele já precisa chegar, precisa trabalhar. Independente de ser ele, como eu disse para vocês, eu não sou radical em nada, em absolutamente nada, né? É óbvio que se não vier o Sampaoli, não vai ser do meu agrado, porque eu tenho uma opinião formada, né? Não adianta eu chegar aqui para vocês e vestir uma persona de uma coisa que eu não sou, de uma pessoa que eu não sou, né? Então, eu faço votos de que Sampaoli venha, né? Inclusive, eu quero abrir um adendo aqui. Se você está passando aqui pela primeira vez, não deixe de dar aquele like, gente. Eu sei que o conteúdo é deveras desagradável, dado o momento em que o Santos se encontra. Mas dá aquela força, dá aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para você... O sininho, né? Só tem um. Para você receber todas as notificações do nosso conteúdo. Ultrapassamos 300 inscritos, galera. Olha aí, ó. Se tem uma coisa que se eu posso dizer menos pior do que a desgraça que foi ontem, é que já estamos com 312 inscritos, né? Que o Santos até negativamente dá muita repercussão. Então, o que eu estava falando, a questão do Sampaoli é o seguinte: se não vier Sampaoli, não vai ser do meu agrado, mas obviamente que venha um treinador de futebol, tá? Alguém gabaritado, alguém com um currículo, tá? Não precisa ser muito extenso não, mas alguém que faça uma diferença, alguém que não faça mais do mesmo, alguém que proporcione para o torcedor assistir o jogo, analisar uma variação tática, perdão, uma jogada ensaiada, troca um volante por um meia, troca um lateral, sabe? Uma coisa assim. O cara que faça a leitura do jogo. Um cara que entenda de futebol. Tá? Então, que venha um treinador que dê novos ares para o Santos. Né? Se você acompanha o nosso canal aqui, o nosso conteúdo, você sabe muito bem no que eu me fundamento para ter uma opinião prioritária pelo Sampaoli, tá? Sampaoli monta times que jogam futebol, tá? Eu não sei por que ele está pedindo tantas contratações. Se eu não me engano, em abril, quando teve a primeira conversa, ele pediu 12. Pediu mais de um time, né? E agora pediu entre 3 e 4, mas está relutante aí por causa da situação estrutural do clube, que é
uma coisa que vai emperrar muitas outras coisas. Daí que se vem os muitos nãos que o Santos recebe de jogadores, de treinadores, enfim. Algo que foi construído aí ao longo do tempo, não é verdade? Então o Sampaoli, ele tem essa característica de potencializar o individual para que o coletivo renda. Não é verdade? Não é que é uma opinião somente. Não é que é alguma coisa que eu penso. É algo que foi feito já no Santos. A gente não pode esquecer de que o Jean Mota foi artilheiro do Campeonato Paulista, gente. Jean Mota foi artilheiro do Campeonato Paulista, estava voando. Então ele é um cara que ele chama o atleta na sala dele, ele abre o computador e fala, ó, você precisa melhorar nisso. Trabalha a parte mental, a parte psicológica que hoje o Santos não tem. Hoje uma coisa que o Santos não tem absolutamente é o seu mental, o seu psicológico que está na lama, chafurdando juntamente com a situação do clube. Não é verdade? Então, Sampaoli é um cara que ele potencializa isso, ele faz o jogador ruim jogar bola. Eu tenho falado isso em quase todo o conteúdo aqui do canal. Ao passo que o treinador ruim faz o jogador bom jogar mal. Né? Ele destrói o jogador bom. Se a gente for pegar no papel aqui, pessoal, o elenco do Santos não é um elenco ruim, tá? O Barreal não é um mau jogador. O Roleiser não é um mau jogador. O Zé Rafael não é um mau jogador, tá? Então, esses exemplos, a gente pode citar aí o João Schmidt, que já é de outro treinador na época do Carille, Diego Pituca, que já foi embora também. Esses caras não são jogadores ruins, gente. Não são jogadores ruins, são jogadores que agregaram muito já ao Santos. Barreal até outro dia é o artilheiro do Santos no Brasileiro. Roleiser, olha a partida que o Roleiser fez contra o Fortaleza, fez o gol da vitória e jogou muita bola. Né? A questão do Guilherme é uma questão, a parte que o Guilherme é muito irregular. Ele joga um jogo bom que ele gasta a bola, ele janta todo mundo ali. Que foi o que aconteceu contra o Cruzeiro, mas ele emenda umas 2, 3 partidas lamentáveis. Como foi a de ontem, por exemplo. Então isso não é somente uma opinião, isso é o que eu vejo como análise de futebol. Tá? Eu penso que você, torcedor, deva ter uma opinião bem parecida. Se não tem, posta aqui nos comentários, a gente vai... Eu vejo todos os comentários, tá? Hoje até não tive muito tempo de responder, porque foi mais zoação mesmo, mas eu procuro sempre responder todo mundo, tá? Então a gente precisa disso, gente. A gente precisa de um cara que venha pra mudar a maré, pra mudar a história, porque hoje a luta do Santos é contra o Z4 de novo. Olha aí. Aonde que a gente chegou? O Vasco tem um jogo atrasado contra o Juventude essa semana. Se ganhar já passa o Santos, né? O Santos tem o Bahia, apesar que o Vasco tem o Corinthians no final de semana. Mas, gente, daí tem Fortaleza, daí tem Vitória. Um jogo ontem que a gente poderia estar olhando mais para a parte do meio da tabela ali. Estaríamos na 11ª colocação. A rodada não foi tão ruim assim, mas... agora estamos começando a olhar para baixo de novo. Algo precisa ser feito e precisa ser feito com urgência, Só que, qual que é a merda de tudo isso? Com o perdão do termo. Que é uma merda mesmo, tá? O Santos não pode errar. Se o Santos cometer um erro neste ponto do campeonato, certamente, já estou falando antes que aconteça, pelo amor de Deus, né? Eu não creio nesse negócio de bate na madeira, apesar de que eu acabei de bater, mas também né? Eu não ligo para isso, só como uma forma de expressão mesmo. Se o Santos cometer um erro agora, vai ser fatal. Vai ser fatal. Porque vai ser um treinador que já não vai poder ser trocado antes de acabar o campeonato, e nós vamos chegar ali do mesmo jeito que nós chegamos em 2023, que o cenário está idêntico. Está idêntico. 2023 não podemos esquecer. Ganhamos do Flamengo de virada, ganhamos do Palmeiras de virada, ganhamos 2 jogos contra o Vasco, ganhamos 2 jogos contra o Bahia, ganhamos 2 jogos contra o Goiás. E o Santos caiu. E tomou uma goleada, com 6 gols de diferença. Olha só a semelhança, gente. Tá mais claro que isso eu não consigo explicar, eu não consigo explanar aqui no canal, tá bom? Então, já que o script está sendo escrito,
vamos reescrever uma história de um jeito diferente. Tem que investir, Marcelo Teixeira? A vaca já está indo pro brejo com corda e tudo, filho. Se você tem a opção de entregar todos os reforços que o São Paulo está pedindo, em detrimento de não voltar para a Série B, porque isso daí vai ser uma mancha na sua história como presidente do Santos, que só o Rueda tem até hoje, e ele é o pior de todos, faça. Procure um investidor, bota dinheiro da sua família, não quero saber, não interessa, para o torcedor não interessa como vai ser feito. Para o torcedor só interessa que vai ser feito. Então faça. E não erre, porque um erro agora vai custar caríssimo. Santos sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. E o Santos